Olá, Fábio. Vamos falar um pouquinho do seu CodePlug, tá bom? Primeiramente, depois que você baixou os arquivos que eu enviei o link, se você não tiver instalado, já instalou os programas, então você vai abrir o programa do RT3S GPS, que é o programa que edita os CodePlugs, e vai abrir o arquivo. No caso aqui eu tenho mais de um arquivo, mas você só vai ter um arquivo só, que é o RT3S GPS P2OVK final, tá? Os outros que eu tenho aqui são rascunhos, né, que eu utilizei, e vai abrir. Feito isso, você vai enviar o arquivo para o seu rádio. Então você vai vir aqui nesse botãozinho, onde está escrito, tem uma setinha vermelha, está escrito Write, e vai clicar e automaticamente ele vai pedir uma confirmação, ok, né? E você vai clicar. Eu não estou com rádio aqui, então vai dar um erro, né? Mas no seu caso ele vai começar a enviar o CodePlug para o seu rádio. Feito isso, quando terminar, obviamente o seu rádio já está programado com o novo CodePlug. Vamos falar um pouquinho de como ficou organizado então as zonas, que são os bancos de memória. Lembrando que eu posso deixar eles trabalhando as zonas com VFO A e B amarrados. Ou seja, a zona ela sempre memoriza o que vai ficar no VFO A, que é a parte de cima do rádio, e no VFO B, que é a parte de baixo do rádio. Eu posso deixar separado? Posso. Mas eu vou explicar o porquê que eu deixei eles presos, né, um no outro, e depois eu explico como é que você pode liberar isso aí caso você queira. Tá bom? Mas a princípio eu gosto de trabalhar mais com eles amarrados. O que está dentro de uma zona A e B fica ali, né? Não misturar zona diferente em cima com zona diferente embaixo. Principalmente com esse CodePlug que eu faço, porque tem algumas coisas que no vídeo aí você vai ver o porquê. Então vamos lá, no zona. E aqui foram criadas todas essas zonas aqui, ó. Todas essas zonas aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou explicar o que tem dentro dessas zonas aqui. Então, essas três primeiras zonas aqui, ó, HS, TG usuais, HS, UF e HS repetidores de São Paulo e Brasil, é para ser utilizado com o hotspot que você não tem agora. Mas porventura, se você vier a ter, já está programado para trabalhar com o hotspot. Tá bom? Eu já deixei aí, né? Não vai atrapalhar. E eu tenho quase certeza que você vai acabar gostando e vai comprar um hotspot, por causa que o hotspot ele vai te possibilitar um uso muito mais pleno e tranquilo, mesmo você estando aí na capital com 3 repetidoras. Nem sempre essas repetidoras com esses rádios aí DSP, né, que não são mais de dupla conversão, são de conversão direta, nem sempre eles têm uma sensibilidade em cidades grandes tão boa quanto os rádios de dupla conversão. Tá ok? Mas caso você tenha, né, você vai poder usar aí muita coisa pela repetidora e eu vou explicar. Então vamos lá. TGs usuais, né? Tá vendo? O VFO-A, que é o VFO de cima, então ficou 724, NetBR, Papo BR, que são os TGs mais utilizados. E no VFO-B, eu deixei alguns TGs internacionais, né? Então poderia ter copiado esse cara aqui, fica aqui embaixo, e copiado o A e o B. Mas aqui fica de uma forma organizada melhor, né? Porque você sabe que em cima estão os TGs nacionais e embaixo estão os TGs internacionais, né? Fica mais fácil organizado. Agora você não vai usar, porque isso aqui é para hotspot, mas vamos lá. Região ficou a mesma coisa, eu deixei as regiões
estaduais, no VFOA, e no VFOB eu deixei as regiões, né? Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, que são os TGs que essas regiões possuem. Então o pessoal costuma bater papo, que nem, por exemplo, em São Paulo, né? Às vezes o pessoal usa ou o TG-SP, ou às vezes usa o TG Sudeste. Na realidade, todos esses TGs são talk groups, ou seja, são salas de bate-papo que você pode fazer uso, né? Você pode combinar com um amigo para se encontrar nesse talk group. E independente, você pode se encontrar em qualquer talk group. Você pode ir lá para o talk group do Rio de Janeiro, você pode usar qualquer um deles. Mas a característica é que cada região tenha o seu, cada estado tenha o seu, né? Para que você possa ter uma certa identidade nos grupos, né? Só isso, mas você pode utilizar qualquer grupo e vice-versa. As pessoas também de outros estados podem utilizar outros TGs, não necessariamente o deles, tá bom? Mas é óbvio, né, que se todo mundo está em São Paulo, de amigos, você vai usar um TG de São Paulo, e quem quer ouvir o pessoal de São Paulo vai entrar no TG de São Paulo, não vai entrar no TG do Rio, não fica... Né? É só uma questão de lógica, né? Não é regra. Tá ok? E aqui nós temos aqui, pelo hotspot, para você acessar, todas as repetidoras do Brasil. Então, aqui no VFOA, na parte de cima, eu deixei as repetidoras de São Paulo. E no VFOB, eu deixei as repetidoras restantes do Brasil. E mesmo que eu quisesse colocar tudo em um lado só e repetir no A e no B, eu não conseguiria, porque aqui só cabe 70 e alguma coisa de frequências, né? E nós temos 80 e poucas já repetidoras. Então ficou assim, ficou melhor organizado, né? Então na parte de cima fica, quando você estiver usando o hotspot, né? Ficam as repetidoras de São Paulo e as repetidoras do restante do Brasil, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e vai lá para cima para o Nordeste, no VFOB, que é a parte de baixo. E em todos eles, quando é via hotspot, eu sempre coloco a função de disconnect aqui embaixo, ó, tá vendo? O disconnect está aqui e o disconnect está aqui. Por quê? Porque você, de repente, para sair de uma sala e ir para outra, é recomendado que você desconecte de uma sala. Então, para você evitar de ter que ir lá nos TGs usuais, né, e usar o disconnect, eu coloco o disconnect sempre no final de cada zona. Então, cada zona tem o seu disconnect aqui, ó, tá vendo? Para uso com o hotspot. Tá ok? Então, aqui pelo hotspot você consegue, digamos, né, você conseguiria acessar a repetidora de Indaiatuba. Você ia sair aqui na repetidora de Indaiatuba pelo hotspot. Tá ok? Essa é a vantagem do hotspot, né? Que você pode conectar em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Pela repetidora também, né? Mas fica difícil, porque aqui você faz toda essa configuração para a sua repetidora particular. Deixa eu só tirar daqui, né? Então você faz aqui para a sua repetidora particular. Se você for fazer isso para todas as repetidoras, você vai ter mais de 10 mil códigos de programa, né? Aí fica uma coisa até difícil de administrar. E aí você vai ver aqui nas repetidoras que eu coloquei, tá bom? Bom, aqui DMR RPTs São Paulo, ficou as repetidoras de São Paulo física mesmo, para você acessar. Então, se você estiver passeando, viajando com o seu carro aí na região de São Paulo, você vai poder ter acesso a todas as repetidoras da Brandmaster diretamente do seu rádio, do HT. Bastando você colocar na repetidora, eu coloquei o nome da cidade, que fica mais fácil de você localizar ela do que colocar o prefixo, né? Eu não consigo colocar tudo no nome, então eu dei preferência sempre a colocar os nomes da cidade, como Votuporanga, São José do Rio Preto. Tem umas abreviaturas, mas dá para entender, né? Porque também não cabe
No visor fica difícil de ver. O visor ele mostra 16 caracteres, mas ele só mostra por vez 9 caracteres. Então quando você vai passar, esses 9 você vai ver. O que tivesse em excesso, ele daria 2, 3 segundos e aí faria um scroll na tela, na linha horizontal, né, da direita para a esquerda, passando o restante. Então ficaria difícil, né? Então eu já considerei os 9 caracteres que são os principais e não vai fazer scroll, não atrapalha na visualização. Então aqui Votuporanga, São José do Rio Preto, Olímpia, Jaboticabal, Araraquara. E aí eu fiz o seguinte, eu dividi no VFOA os TGs nacionais da repetidora. Então, que é o slot 1. Toda repetidora digital tem 2 slots, né? Diferentemente da repetidora analógica, que só é um canal só, né? Nas repetidoras digitais você tem 2 canais digitais, que são separados e chamados de slot, slot 1 e slot 2. O slot 1 de uma repetidora, que já está programado no seu code plug, quando você clicar lá Votuporanga BR, ele acessa o slot 1, que é na mesma frequência, mas é um modo de separar os canais digitais. Slot 1. Então você vai acessar todos os TGs 724 de todas as repetidoras. Quando você entra numa repetidora no TG 724, no BR de cada repetidora, você sai em todas elas. Então se você estiver falando de Votuporanga, você sai em todos os restantes aqui de São Paulo e do Brasil. Tá bom? Já no VFOB, na parte inferior, ficou os TGs locais. É aqueles que você só fala na repetidora. Tá bom? Ou no máximo, se você for querer acessar, abrir um TG novo, né? Por exemplo, NetBR ou Papo BR. Depois eu explico como você faz isso aí, né? Nessas repetidoras aqui. Algumas repetidoras que estão mais abaixo, eu já deixei configurado, mas não dava para configurar todas. É muitas repetidoras, são 80 repetidoras, não daria para mim fazer 80 repetidoras. Já são 160 frequências que eu tenho que colocar, porque são os canais locais e os canais do Brasil, né, nacional. E depois, se fosse colocar por, digamos, 10 TGs, eu teria que multiplicar isso por 10, daria 1.600 frequências, né? Só para colocar as repetidoras, com todos os TGs. Então não se coloca só nas que a gente realmente vai utilizar, por questão de praticidade. Mas tem um truquezinho aí que depois eu ensino para você fazer, que dá para você acessar os TGs mesmo nessa zona aqui que está limitada ao TG 724 Brasil e ao uso local, tá bom? Então, no VFOA ficou o uso do 724 nacional de cada repetidora, ou seja, falou, você está lá no centro aí de São Paulo, vamos supor que você está aqui perto de Jundiaí, né? E aí você posicionou o seu rádio lá nessa zona, que é a zona DMR RPT São Paulo, que é essa aqui, né? E você colocou Jundiaí V, porque esse Jundi V é de VHF, né? E Jundi U é de UHF, porque lá em Jundiaí tem 2 repetidoras, tem a de V e tem a de U. Então eu coloquei para identificar aqui Jundi V, Jundi U, BR. E aí digamos que você selecionou a Jundi V BR. Se você falar na Jundi V BR, você vai sair em todas as repetidoras do Brasil, pelo 724, né? Que já é muito prático, né? Então você está ali na região de Jundiaí, ou está acessando a repetidora de Jundiaí. Você entra no 724, que é o VFO de cima, e vai sair em todas as outras repetidoras do Brasil. Já se você vier na Jundiaí V local, que é esse LC, você só sai na repetidora de Jundiaí, tá bom? Aí você não sai para outro lugar a não ser na repetidora de Jundiaí. Então aqui, quando tem o BR, a gente usa o TG 724 nacional, e quando está aqui no local, a gente usa só a repetidora local. Tudo bem? Assim como tem as repetidoras físicas de São Paulo, apesar que muita gente vai falar assim, mas eu não vou viajar, mas se um dia for viajar, eu coloquei as restantes do Brasil. Então você tem repetidoras do Paraná,
tem repetidoras de todo o Brasil, fisicamente, para você acessar. Se você estiver lá no Paraná, você tem as repetidoras do Paraná, né? Tem as repetidoras ali de Curitiba. Curitiba tem uma, duas repetidoras, tá vendo? Ó, uma, duas. Colombo, que também é região de Curitiba. Paranaguá, que é litoral, é ali quem desce de Curitiba para o litoral, né? Região de Paranaguá. Ponta Grossa 1 e 2. Tá vendo? Londrina, Maringá, Umuarama. E assim vai embora até São Luís do Maranhão. Tá ok? Esses são os TGs nacionais, ou seja, entrou por aqui no VFOA, né, dessas repetidoras também, vai sair em todas as demais. E aqui no VFOB nós temos as repetidoras também restantes do Brasil, mas aí o TG local, para você usar local, né? Não quer sair lá no 724, quer usar aqui o local, de repente para acessar o NetBR ou o Papo BR, que depois eu vou explicar como você faz, né? Então você vai usar o VFO de baixo. Aí nós vamos vir para as repetidoras. Foram colocadas 11 repetidoras aí para você. Algumas aí da capital, que são 3 da capital, e algumas que estão ao redores, né? E alguns lugares que possivelmente você possa ir para te facilitar a vida. Ou seja, é uma repetição, porque na realidade as frequências da repetidora estão lá dentro da zona de São Paulo aqui, ó, DMR São Paulo. Porém, aqui nós só temos 2 TGs que nós estamos utilizando. O local e o BR. Nessas 11 que eu coloquei, eu tenho outros TGs que você possivelmente vai querer utilizar com mais frequência. E quais são eles? Eles são padrão para todas essas 11. Então, em cima, né, eu repeti o A e o B, tanto faz. Tá? Aí aqui, tanto faz. A parte A e o VFO-B, ou VFO de cima, ou VFO de baixo, eles são idênticos, tá bom? Então você vai ter o 724 Brasil. Você botou aqui, você fala no 724 Brasil. Você botou no local, você vai falar no slot 2 local. Não vai sair para o restante dos outros lugares. Você pode, de repente, deixar o teu rádio na parte de cima com o 724 Brasil, da repetidora aí da Zona Norte, e pode deixar, por exemplo, o VFO-B na local. Tá ok? É só você passar com a setinha para baixo lá, né, no seu rádio, e posicionar dentro da zona memórias diferentes, para o A e para o B. Tá ok? Então você vai ter, todas elas você vai ter o Brasil, o TG local, o NetBR, o Papo BR, que é muito utilizado aí, o pessoal utiliza bastante para bater papo, o NetCT, que é o NetBR, né? Ele na realidade é um talk group do DMR que converge com outro talk group do Fusion, que converge com outro talk group do Daystar. Então o cara lá no Daystar, ele entra num lugar, sai aqui. O cara do Fusion entra lá no 724 dele lá do Fusion, sai aqui. E nós entramos aqui pelo NetBR, né? E falamos com esses 2 protocolos diferentes, que é o Fusion e o Daystar. Tá ok? Então o NetBR, ele é para a gente utilizar meu amigo tem um Daystar, né? Eu falo para ele, então você vai lá, procura lá qual que é o refletor. Se eu não me engano, acho que é o 18, refletor 18D, se eu não me engano. Entra pelo refletor 18B, que vai sair aqui na sala nossa aqui do Talk Group NetBR, né? E o cara do Fusion, ele vai entrar na sala 724 Fusion, né? E sai aqui também na NetBR. E nós usamos o NetBR. O Papo BR não. O Papo BR é só... Aí o restante é só para quem tem DMR mesmo. O único lugar, a única sala brasileira que converge os protocolos de digital é o NetBR. Em Portugal tem o NetCT. Em todo o país tem uma sala igual ao NetBR, tá? A Argentina tem um, os Estados Unidos tem outro, às vezes tem 2, tem 3, né? O Brasil tem um, a maioria dos países tem um. O Brasil é NetBR e Portugal é NetCT. E como o pessoal tem uma certa familiaridade para conversar com português por causa da facilidade do idioma,
Então eu deixei aqui o NetCT, até porque também tem rodadas de quarta-feira à noite, né? Assim como tem no NetBR na terça, tem no NetCT às 18 horas, acho que é às 18 ou às 17, eu não me lembro. Tem uma conferência semanal todas as quarta-feiras, tá ok? O TG em inglês, o TG Fusion, aqui é um TG que a gente sai lá na rede do Fusion, né? E o pessoal do Fusion lá, a gente conversa também. É diferente do NetBR, mas é uma forma de interagir lá com o pessoal do Fusion. Coloquei aqui para você o SAT-BR, que é para assuntos de satélite. Porque como você pediu para mim colocar lá umas zonas de satélite, eu imaginei que você iria gostar de ter esse TG para assuntos técnicos de satélite. Aqui, por exemplo, se você tiver querendo bater papo, ou o pessoal que quer falar de satélite vai falar nesse Talk Group, vai usar esse Talk Group. A PRS é para você fazer justamente a plotagem, né, enviar as suas coordenadas para a rede APRS. Só que com uma diferença, o seu rádio está programado para cada 7 minutos, nas frequências das repetidoras, enviar a sua coordenada. Por que não dá para colocar menos tempo? Dá, mas ia atrapalhar as suas comunicações. Então eu deixei lá a cada 7 minutos, falando ou não falando. Se alguém estiver falando, quando tiver um espaço de câmbio, a primeira oportunidade ele vai mandar o sinal de APRS, é silencioso, porque é modo digital. Não é aquele APRS analógico, que faz aquele barulho estridente, né? Você quase não percebe, ele só vai dar uma portadorinha ali, beleza. Já no canal de APRS é para quando você não vai ficar falando com ninguém e quer ficar plotando a cada 1 minuto. A cada 1 minuto ele vai mandar um sinal da tua posição atualizada. Tá ok? Se por acaso você achar que 7 minutos não é legal, você quer mexer, você quer aumentar ou diminuir, você me fala que eu configuro no Code Plug, mas apesar que eu posso te ensinar onde você faz isso também, mais para frente, você mesmo pode fazer e colocar o tempo que você quer. Esse APRS aqui ele usa o ajuste 1 que eu coloquei e o outro usa o ajuste 5. Todos os demais usam o ajuste 5, mas todos estão com o APRS ligado. Tá bom? Todos que estão no modo digital, né? Porque o modo analógico não faz, desse rádio não faz APRS. Só o modo digital. E o disconnect, caso, porventura, você, né, numa dessas repetidoras, também venha a querer colocar qualquer um desses TGs que você apertar, não é nativo da repetidora. Algumas repetidoras costumam, às vezes, deixar, por exemplo, o NetBR ativo. Outras deixam o Papo BR ativo no slot 2. E outras não deixam nada. A gente vai lá e ativa na hora que a gente quer utilizar. Elas ficam ativas enquanto está sendo utilizado. E a partir do momento que você não dá mais uma portadora, não usa mais, 9, 10 minutos, o TG é desconectado automaticamente. Mas se você quiser desconectar antecipadamente, para poder conectar num outro TG, é a mesma coisa. O recomendado é primeiramente você dar o disconnect, vem aí, posiciona no disconnect, aperta o PTT, se ninguém estiver falando, solta, e aí o rádio vai informar lá, desligado. Né? Então ele desligou aquele TG. Aí você vai e aperta em outro TG. Porque se você ficar apertando 2, 3, 4 TGs, o Brandmaster vai entender que você quer ouvir esses 3, 4 TGs. E você só vai conseguir ouvir um por vez. E se você estiver numa rodada, o outro TG entrar pode te atrapalhar. Então sempre a ordem é, vai sair de um TG, vai para outro, desconecta, ouve lá a mensagem lá desligado e depois conecta num outro TG. 724 não precisa, local não precisa, mas todos os demais aqui, menos o APRS, né, também não precisa. Então se você for para o NetBR, o Papo BR, NetCT, o inglês, o Fusion e o SAT-BR, se você não vai usar mais e vai para outra sala, então você dá o disconnect. Tá ok? Agora, se você não for para outra sala, também não fique preocupado, porque daqui 9, 10 minutos do seu último câmbio, ele vai ser desconectado automaticamente. Tá ok?
Então acho que essa parte aí você entendeu. Então aqui eu coloquei DMR Zona Norte, é a repetidora que nós temos aí na Serra da Cantareira. DMR Mariporã é a repetidora que também está na Serra da Cantareira, mas acredito que mais voltada aí para o lado de Guarulhos, né? A mesma coisa, tá vendo? Tem os mesmos TGs para facilitar a sua vida. DMR Paulista é uma repetidora que está lá no alto da Paulista, da Avenida Paulista. Também com os mesmos TGs. Eu acredito que essas três aí, ó, se elas estiverem operando, uma delas eu sei que está operando, porque quando eu vou para São Paulo eu sempre uso uma delas, mas não me pergunte qual, que eu não me lembro. Mas eu tenho essas três aí que estão, né, marcadas como operativas, mas às vezes está em manutenção, o pessoal mexeu em alguma antena. Tem uma aí que estava testando uma antena, acho que é de Mariporã. Tá? Acho que é de Mariporã. Estava com um teste de uma antena lá, então pode ser que ela não esteja com muita sensibilidade. Aí, saindo da capital, nós não temos muita coisa, né? Aí na capital nós temos três. Mas eu coloquei a de Jundiaí, porque se você de repente for ali para a região de Jundiaí, se você for para Campo Limpo ali, né? Aquela região, que mais? Atibaia, você vai ter acesso por essa repetidora, ela dá uma boa cobertura. A partir da hora que você entra ali na Bandeirantes, na Anguera, que você vai começar a deixar de transmitir nas de São Paulo, você já começa praticamente a transmitir nas de Jundiaí. Basta você colocar aí na de Jundiaí, ou de V ou de UHF, tá bom? Aí pro seu lado, eu coloquei Mogi das Cruzes, que pode ser que você acione daí, de Guarulhos. Eu não sei como é que tá essa repetidora, né? Eu lembro que de Guarulhos a FM analógica, muitos anos atrás, quando eu morei aí, acionava com uma tremenda facilidade. Então pode ser que essa de Mogi você também aciona daí da sua casa, na antena externa, com o HT, tranquilo. O HT na antena externa, né? Porque na antena interna eu acho que vai ficar um pouquinho difícil aí. Mas tenta, né? Vamos ver. Aí você dá uma posição. Coloquei Joanópolis, que vai te dar uma cobertura aí na parte da Fernão Dias, né? Coloquei a Joanópolis VHF, que tem uma abrangência maior, porque também tem a Joanópolis UHF, mas eu preferi colocar de VHF. Coloquei a de Paraibuna, né? Se você for região ali de São José dos Campos, Jacareí, eu acredito mais ali para São José dos Campos, né? Vai ser melhor. Jacareí, eu acho que até Jacareí a Mogi das Cruzes funciona bem. Uma vez, faz muito tempo aí, eu fui para Campos de Jordão e funcionou muito bem aí a de Mogi das Cruzes e a de Paraibuna. Depois, na hora que eu estava subindo, não tinha ainda de Campos de Jordão. Eu ainda assim, lá em cima, acionava lá de Mogi ou a de Paraibuna, não me lembro, acho que é a de Mogi. Agora nós temos a Campos de Jordão, que era aquela que você pediu para mim adicionar, na de FM, que no entanto, ela ficou agora DMR, né? Não, então ela não vai aparecer lá no analógico, tá ok? Aí eu coloquei a de Santos e a de São Vicente. Então lembrando, essas repetidoras que eu coloquei, essas 11 repetidoras que eu coloquei aqui, elas já estão também aqui na zona de DMR São Paulo, junto com as outras demais todas que tem aqui em São Paulo. A diferença é que aqui nessa zona você só vai ter o 724 Brasil Nacional e só vai ter o local. Nessas que eu coloquei para você, essas 11, que vai da Zona Norte até São Vicente, aí você vai ter esses outros TGs adicionais, tá? São os TGs que eu achei que você vai utilizar mais, que é o NetBR, o Papo BR, o NetCT, o Inglês, o Fusion, o SAT-BR, principalmente, o APRS, que você vai poder fazer APRS com mais frequência, né? E o Disconnect, tá bom? Saindo dessas partes aqui de DMR, então foram colocadas as frequências de Talkabout e Baofeng. Então você tem os canais no VFOA do Talkabout, são 22 canais.
E no VFO-B você tem os 16 canais padrões daqueles radinhos Baofeng que muita gente tem, utiliza, compra, jipeira e coisa e tal. Então, de repente, se você estiver na estrada ou alguém tem, você já está com essas frequências programadas aí no seu rádio. Se você for para a praia, também tem o VHF marítimo para se divertir ali e ouvir os canais marítimos. São 88 canais marítimos, na realidade não é 88. Ele indica 88, ele tem um salto, né? Ele vai até 28, depois ele pula para 60, tá vendo? Que é assim mesmo. E aqui são repetidos, tá? O que tem aqui no VFO-A tem no VFO-B. Já no Baofeng e no Talkabout, não. Talkabout em cima e Baofeng embaixo. Aí repetidoras FM. Essas repetidoras FM eu já tinha aqui e mantive. Além daquelas que você me pediu para colocar, que está embaixo. Então eu coloquei uma zona RPTs FM, aonde eu tinha aqui Serra Negra, Campinas, Pedra do Largato, Jundiaí, Sorocaba, Salto, Valinhos, Piracicaba, São Pedro, Indaiatuba está fora do ar, né? Mas está aí. Americana eu não acesso por aqui, acho que não está aqui. E eu coloquei a frequência na frente, né? Então dá para você ver, você vê o UHF, a frequência e a localidade delas, tá? Jacutinga está no ar, São João da Boa Vista está no ar, Bueno Brandão está no ar, Ituverava está no ar, Viradouro está no ar, Uberaba está no ar, Espírito Santo do Pinhal está no ar. Então aqui acho que só Indaiatuba e Americana que eu acredito que não esteja. O resto está tudo no ar. E tem Taubaté, que também está no ar. Eu tinha um amigo que pediu para mim colocar, achava que era sul de Minas, mas na realidade ela está em Taubaté. 146.770. Também duplicado no VFO-A e no VFO-B, tá bom? Na de baixo eu coloquei aquelas frequências que você pediu para mim. Tá? As repetidoras FM de São Bernardo do Campo, de São Paulo, de Mauá, 147.000. Aí coloquei um Ecolink que nós temos aí, que é o Ecolink Cantareira, 439.940. Inclusive eu faço até um uso dele, é de um amigo nosso, do Lopes. Então você pode entrar pelo Ecolink e sai aqui, ou se você entrar aqui, você sai no Ecolink, tá bom? 439.940. Também são repetidas no A e no B. Mais uma de São Bernardo, Mogi das Cruzes, 6.730, São Paulo, 7.030, São Paulo, 7.270. Essas frequências aqui me foram passadas, né? Algumas por você e acho que uma ou outra que alguém pediu aí eu também adicionei, tá bom? Então tá aqui, são as repetidoras que estão mais... Aqui é Itapecerica, eu dei uma abreviada, né? Porque não caberia também, então eu coloquei Itapecerica, né? Ficou mudo aqui. Nesse caso aqui, que tem mais do que 9 caracteres, é aquilo que eu falei para você. Quando você for passar, vai passar primeiramente os 9 caracteres, que vai dar a frequência, e mais alguns caracteres aqui, que já vai dar para você identificar do que é. Mas quando você parar, ele vai ficar fazendo o scroll na linha, né? Ele vai ficar passando os caracteres de um lado para o outro, mostrando para você o que não consegue mostrar além dos 9 caracteres, né? Aí vai mostrar mais 9 caracteres andando de forma scroll ali. A gente chama de scroll de linha, ok? E depois eu coloquei os satélites que você me pediu. Então a gente tem aqui o Lampan, o A2. Aí eu coloquei aqui como está lá no site, né? Os canais 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre o 3 é a frequência central, o 1 quando ele está surgindo. O 2 ele está no meio do caminho já pro, vamos dizer assim, lá na parte dos 180 graus acima da gente, né? Os 90 graus, dependendo de como a gente enxerga. Ou seja, quando ele estiver entre a metade do caminho, né? Da parte mais alta, a hora que ele surgiu, depois aqui é a hora que já está descendo e a hora que está sumindo, tá bom? A frequência de RX é uma, né? Eu não me lembro aqui, mas depois eu posso ver no code plug, mas eu sei que é V e UHF, tá? Então você tem o uplink e o downlink. Já está com o subtom, e pelo que você me comentou, eu só vi um único satélite, que é o SALDSAT, que é esse aqui, que tem
um subtom diferente para ativar, que está aqui, ó, é o SO50 e está on. Então quando você clica, e eles estão repetidos aqui, tá? Quando você clica nesse primeiro aqui da portadora, se ele estiver passando, você possivelmente tiver chego no satélite, você vai ativar o satélite, tá bom? E aí você vai usar os outros canais, de 1 a 5. Da forma que, creio eu, que você já sabe como é que funciona. Aí nós temos aqui o Fox 1A, que é o Oscar 85, o Oscar 91 e o Oscar 92. Então só o Audisat é que tem ativação por subtom diferente. O resto tem só o subtom normal de uso, que todos eles é padrão 67 aqui. Esse aqui eu não me lembro, é diferente. E acho que esse aqui é 67 também, mas a ativação é 70 e pouco. Mas está lá já na configuração. Tá ok? Eu coloquei... Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho todos os canais, ó. Tem canal pra caramba pra fazer esse code plug, não é muito fácil não, tem que digitar tudo, né? Todos aqui, ó. Então, aqui eu tenho os dados dos canais, né? Lá nós estávamos na zona, isso aqui você só tem acesso se você entrar lá no menu do rádio e tal, pra ver. E aí algumas coisas você pode até mudar, tá vendo? Então aqui tá RX 435 e TX 145.880. Não testei, porque eu estou sem rádio. Se vier não funcionar o TX de crossband, ou seja, de você transmitir numa banda e receber em outra, que eu acredito que funciona, porque todos os meus rádios aqui são DMR, faz isso. Acredito que o RT3S também faz, porque se ele não fizesse, ele iria me avisar que não pode colocar uma frequência RX e TX de bandas diferentes. Mas o Code Plug permitiu, então acredito que não tem problema nenhum, tá bom? E aqui cada uma frequência tem a diferença do Doppler, né? Do efeito Doppler, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, nós temos lá 435.890, depois 435.885, tá vendo? 880. Esse aqui ele recebe em VHF, UHF, né? Mas ele transmite em VHF, e em VHF o efeito Doppler é menor, não há necessidade de correção, só no UHF, tá ok? Então é isso aí. Agora, o que eu vou mostrar para você? Bom, cada frequência dessa aqui, ó, quando está no modo digital, procura não mexer nisso aqui, né? Ou então, se for mexer, faz um backup disso, salva, para que qualquer coisa você volta ao original, né? Não estraga esse code plug. Apesar que eu tenho ele aqui, qualquer coisa também eu posso mandar para você, não tem problema nenhum. Então aqui estão configurados, tá vendo? E aí eu tenho o GPS System. O GPS System, que é aquilo que eu falei, ó, ele está usando a programação 5 de GPS, e quando está no APRS mesmo, ele usa a programação 1. E isso você vê aqui, ó, as programações que foram feitas. Se você mudar essa programação, então no 1 ele faz a cada 60 segundos. E no 5 ele faz a cada 420 segundos, que dá aproximadamente 7 minutos. Então a cada 7 minutos ele vai fazer. Todo o restante está com um GPS 5. Só nos APRS mesmo, nos canais APRS mesmo, eu deixei dedicado a fazer a cada 1 minuto. Mandar, tá bom? Se você quiser fazer menos de 1 minuto também dá, mas eu acho que é besteira, né? Porque aí começa a gastar mais bateria, e 1 minuto dá para você atualizar bem aí a hora que você tiver móvel, tá bom? Principalmente se você estiver em trânsito lento aí em São Paulo, não há tanta necessidade. Tá certo? Se você for mudar, você pode mudar esse tempo aqui do 5. Você chega aqui no 5, ó, e muda o tempo, que você muda em todos eles o tempo padrão. Por quê? Porque todos eles ficou configurado com 5. Se você mudar aqui, colocar 690, salvar, manda para o rádio, né? Ele vai atualizar e todos os caras vão continuar usando o GPS 5, porém o GPS 5 agora ele mudou a configuração para um tempo maior.
Então vamos voltar só aqui 420, apesar que eu não vou salvar, né? E vamos deixar aqui, beleza? Então é isso. Você não mexe aqui, você mexe no GPS System lá no 5, se você quiser, e no 1. Se você mexer no 1, você vai mexer no APRS mesmo, né? Então você vai mexer aqui 60, vamos supor, vou colocar cada 30 segundos, ó. Entendeu? E até pode desligar. Mas eu acho besteira você desligar aqui, porque você tem que mexer pelo code plug, desligar, não acho muito legal não. Então, 60 segundos, né? Se você fosse mexer para 30, você viria aqui, alteraria aqui, você não precisa mexer nas frequências, você mexe no ajuste do GPS que eu tenho, GPS 1, 2, 3, 4, 5. Então, como a PRS ficou ligado no GPS 1, ele vai fazer a cada 30 segundos, a 60 segundos. Se quisesse mudar para 30, eu faria dessa forma. Estaria com o rádio conectado, daria o comando write novamente, tá vendo? E mandaria para o rádio já corrigido para ele fazer os APRS no canal de APRS a cada 30 segundos. Tá ok? Botões de atalho. O que eu coloquei nos botões de atalho? Então, seu rádio, além do PTT, ele tem duas teclas. Em cima do PTT tem uma, embaixo tem outra, tá? Então, em cima é o botão 1, eu coloquei zona mais. Você dá um toquinho, você anda de zona em zona. No botão de baixo do PTT, você desce uma zona. Então, você vai para a próxima zona ou você retrocede uma zona. Nos botões em cima e embaixo com um toquinho. Apertando e segurando o botão de cima do PTT, ou seja, não só dá o toquinho, você aperta e segura, você abre um monitor. E eu vou explicar já o que é esse monitor. E no botão de baixo, você muda a potência. Então, o seu rádio tem 3 potências. Eu já deixei as potências pré-programadas, mas essas potências elas ficam memorizadas depois de você ficar mexendo, tá? Digamos que você, de repente, descobriu que uma repetidora que tem aí, você pode usar na antena externa baixa potência. Então, você vai mudar o teu rádio aí para L, né? Você vai lá embaixo do PTT, aperta e segura uma vez, ele vai fazer um barulhinho e vai passar para uma outra potência. Então, se ele está em alta, ele vai para... Eu não lembro se ele vai para média ou vai para low, mas ele vai alternar entre as 3 potências. Tá bom? Só que ela fica memorizada. Se você desligar, sair daquela frequência e for para outra, está em alta. Quando você volta, ela ficou em baixa. Ela não muda mais. Aí você, para mudar, você tem que mudar de novo no botãozinho. Tá ok? Então, olha sempre o visor do rádio, veja o que está, porque está tudo indicado lá. Lá você vai ver se está o L, se está o M, no canto esquerdo, né? Ou se está o H, de Right Power. E o monitor? O monitor, quando você aperta o monitor, aperta e segura, ele abre o monitor. Por que essa função ela é útil e está aí? Eu sempre deixo essa função. Porque quando você estiver utilizando as repetidoras lá que não tem aqueles code plugs programado, que é aquela zona que tem todas as repetidoras de São Paulo, por exemplo. Aí você veio aqui para a região de Campinas, tá aqui pertinho aqui de mim, tá em Indaiatuba, você vai usar aquela lá. E lá só tem a repetidora de Indaiatuba 724 e a local. Mas tem um truquezinho que eu fiz aí que dá para você usar outros TGs, né? Mas para isso você vai ter que primeiramente abrir o monitor, então você vai apertar em cima do PTT o botão e segurar. Ele vai aparecer um alto-falantinho azul, tá? Na linha superior do seu visor. Feito isso, o monitor ele está aberto, ou seja, ele vai ouvir qualquer grupo DMR que esteja transmitindo, ele não vai mais filtrar. Então, quando a gente coloca o rádio, por exemplo, para transmitir no NetBR, ele filtra, ele só escuta o NetBR. Se alguém estiver usando lá o Papo BR, a gente não ouve. Mas, quando a gente coloca esse alto-falantinho, ele vira um modo promíscuo. Você vai ouvir muito essa palavra aí, o pessoal fala assim, o meu rádio tem promíscuo, ou modo promíscuo, ou monitor, ou digimone, né? Cada um dá um nome diferente para isso, mas lá fora se chama modo promíscuo. Então o modo promíscuo, ele vai permitir com que você escute qualquer TG, né? E como você não está programado lá, só tem a programação do local e só tem a programação do 724 Brasil, o 724 Brasil você não vai
ativar nenhum TG. Você sempre ativa um TG para uso, é sempre no local. Ou seja, sempre na repetidora, o nome da repetidora com o LC, que é o slot 2. Tá? Algumas repetidoras, eu não sei se elas limitam o cara não conseguir acessar um TG a não ser o 724 lá. Mas por meio de dúvida, é bom sempre reforçar e falar. Nunca tente ativar um TG no 724 ou no slot 1 da repetidora. Né? Sempre no slot 2, que é o que a gente chama de local, uso local. Então lá sim, lá você pode ativar o TG que você quiser. Você pode ativar um TG americano, francês, de uma repetidora lá na Austrália, não importa. O local, ele é feito para isso. O TG724, não, o TG724 é exclusivo para uso do TG724 Brasil, para que as pessoas possam usar o repetidor a nível nacional. Tá ok? E sempre lá no TG724, não é para ficar fazendo ping-pong, né? Não é também assim para a gente ir, não, eu não vou usar, eu tenho medo. Não, pode usar. Mas quando você está lá batendo um papo com um amigo, de repente você se viu e falou assim, virou uma conversa, né? Tipo ping-pong, né? Tá só eu, mais um outro e mais um outro. Vocês estão saindo em todas as repetidoras do Brasil. Então o recomendado é, vamos para o NetBR ou Papo BR, né? Escolhe um TG aí pra gente ir. Ou vamos, estão tudo de São Paulo, vamos lá pro TG SP, né? Então dá para fazer dessa forma. De preferência, geralmente o pessoal vai pro Papo BR, né? Se tiver gente utilizando, então vamos pro NetBR, né? E deixa o 724 livre, até porque tá saindo em todo o Brasil, né? E às vezes alguém está querendo utilizar a repetidora para falar também longe e não consegue. Só isso, é só uma dica, né? Não é uma norma, não é uma regra, mas é uma dica de boa conduta, tá bom? Então assim, o monitor você abre. Se você mexer no canal, você virar o botãozinho de seletor de canal, o que vai acontecer? O monitor vai fechar automaticamente. Então esse monitor ele fecha automaticamente se você trocar de canal. Aí você tem que apertar de novo o botão, segurar o botão de cima do PTT lá, né? Para ele abrir o monitorzinho. E sempre você vai ver ele aberto lá, caso você queira ver. Você está vendo que alguém parece ter a repetidora está em uso, mas você não sabe o que é. Você pôs no 724, não tem ninguém, pôs na local. Não tem ninguém, abre o monitor. Possivelmente você, com o monitor aberto você vai ver quem é que está falando, tá bom? E como é que eu faço naquelas repetidoras que só tem o local e o 724 e não tem NetBR, não tem Papo BR? Aí é que tá. Eu coloquei um atalho no teclado numérico para que você possa transmitir em alguns TGs. E eles estão aqui embaixo, ó. Então assim, na tecla 0 eu coloquei o Disconnect. Então, se de repente você está com preguiça de rolar a sua telinha até lá embaixo, basta você apertar o 0 e segurar onde você estiver, ele vai vir lá o TG Disconnect. E aí você aperta o PTT. Uns 2, 3 segundos mais ou menos, eu coloquei um segundo para você apertar lá o atalho, mas na realidade, o 1 segundo é a segunda função dos botões laterais. Aqui, na realidade, dá uns 3, 4 segundos mesmo, tá? Então é uns 3 segundos. Se apertou e segurou o 3, ele vai para o TG aparecer lá, TG NetCT. Você apertou o PTT, ele vai transmitir para o TG NetCT. Você soltou, beleza, ele continua lá, às vezes marcando lá o NetCT. Só que se entrar alguém falando, ele sai da tela. E se você quiser conversar com aquela pessoa, não pode esquecer, monitor tem que estar aberto, porque você está usando um TG diferente do local, que é o NetCT, naquela posição das zonas onde só tem Brasil e local, né? Não na outra que a gente colocou todos esses caras aí. Então naquela que só tem os dois, o local e o 724, para você fazer o uso, você vai na local, põe no canal do local, usa o VFO de baixo, né, que é o local, e aperta lá, digamos, né, o 2 e segura 3 segundos, vai aparecer lá TG Papo BR, aperta o PTT e automaticamente você vai acionar o TG Papo BR. Se alguém entrar falando já, é porque já tem alguém falando, né, ou
alguém viu você apertando e vai querer te contestar, você vai ouvir, porque está com o alto-falantinho azul na tela. Porém, quando essa pessoa falar, vai vir o prefixo dela, tal, e aí quando a pessoa para de falar, você perde esse TG. Então você tem que apertar de novo a tecla 2, segurar, vir, e aí aperta para falar com a pessoa. E não solta não, tá? Você já pega e fala com a pessoa, tal, e solta. Aí passou para ela passou para outro, e você está ouvindo. Quando voltou para você de novo, que não está mais o TG na tela que você está utilizando, você tem que fazer de novo, apertar a tecla de atalho de novo. Tá ok? É um recurso, né? Porque o rádio ele não tem uma função de travar o TG que eu desejo. Se tivesse, alguns rádios tem, o Retevis não tem, tá? Esse RT3S ele não tem. Então, e não tenho como mudar isso aí, fica difícil. Porque se você mudar depois esquecer, quando você vai apertar, você esquece, então é melhor usar o atalho. Então foi colocado o TG91 em inglês no atalho, o Fusion, o TEC-BR e o SAT-BR. E tem um atalho aqui que você vai usar em vários, que é o EcoTest, que está na tecla 9. Então na tecla 9, quando você apertar e segurar, vai vir lá, EcoTest BM, que é de Brandmaster. E aí você pode apertar e testar nos slots 2 de todas as repetidoras, que aí você vai transmitir, vai soltar e dentro de alguns segundos vai vir um retorno para você. Então você vai ver se você está chegando com áudio 100% na repetidora, não está cortando, né? E se não receber, tenta de novo, porque aí tem dois motivos. Ou você não está chegando, ou o TG está sendo utilizado, lá o slot está sendo utilizado. E quando o slot está sendo utilizado, aí você não consegue ouvir o retorno. Então, vou deixar bem claro. Quando você não ouvir o retorno, não quer dizer que você não esteja chegando, tá? Então abre o monitor, fica com o monitor aberto. E com o monitor aberto você vê se tem alguém falando, né? Não tem ninguém falando, e você fez o EcoTest e não chegou nada de volta, é porque você não está acionando a repetidora. Tá certo? Então é isso aí, basicamente, né, o que eu tinha para falar aí de como foi feito a organização do teu rádio. Eu geralmente eu mostro isso no rádio, com o rádio na mão, mas aqui também dá para fazer, ter uma ideia boa, né? Você pode ir fazendo e rever, ficou um vídeo meio longo, quase 1 hora de vídeo, né? Mas eu acredito que é melhor falar tranquilo e explicar os detalhes. E você sabendo mais ou menos o que eu estava falando de cada parte também, depois você pode botar o vídeo aonde você quiser no timeline, né? E ver a parte que te interessa, ou que você esqueceu. Tá certo? Então é isso aí. Para você fazer a atualização do banco de dados, você tem que ter o Excel, que eu te falei. Né? Esse Excel tem que ser de 64 bits. Se for de 32 bits, você não consegue fazer a atualização para 120 mil contatos, só 80 mil. Eu fiz um arquivo que eu mandei junto. Né? Então, se você chegar a fazer a atualização, você vai vir aqui no programa, Write Contatos. Aí você vai importar daquela lista que eu mandei para você. Então você vai clicar no importar, ele vai pedir para você indicar aonde está, tá ok? Aí você vai, eu não estou com ele aqui, mas você vai clicar naquele arquivo dos IDs dos 120 mil contatos, vai dar a abrir, ele vai demorar um pouquinho, aí ele vai dar lá que está tudo ok, né? Que ele importou com sucesso. E aí você vai no Write para escrever para o rádio. Demora um pouquinho, eu acredito que em torno de uns 10 minutos mais ou menos para atualizar os IDs dentro do rádio. Tá ok? Demora um pouquinho. Então deixa para fazer por último, né? E isso tudo depois que você também fez a atualização para o firmware. O firmware, que eu te mandei 2 firmware. Um firmware tá lá, GPS CSV, que é o que você vai utilizar para trabalhar com banco de dados. E o outro é um firmware que normalmente vem padrão, que é para gravação de áudio. O de gravação de áudio, você não usa por aí, você não tem como utilizar aí esse recurso, tá bom? É só o firmware do CSV.
Então, esses dois você pediu para mim mandar, né? Eu mandei os dois, caso você queira escolher entre um e outro, fica a seu critério. Só que quando você passar a trocar o firmware para o firmware de gravação, você perde todos os IDs que estão lá dentro. Ele formata aquilo lá para usar para gravação. Então, se você for fazer, tem isso em mente que você vai perder, né? Se você já estava usando o banco de dados e cismou, não, eu vou usar a gravação para ver. Você vai perder, aí tem que fazer tudo o processo de novo, tá bom? Basicamente é isso aí. Existe um programa para fazer a atualização do firmware, que eu mandei junto também, tá? E tem um arquivinho de Word que fala lá como é que você tem que fazer a atualização. Acredito que você já fez uma atualização, então você saiba, né? Você tem que ligar o rádio lá com a tecla apertada, o PTT também. E, se eu não me engano, acho que é a tecla de cima e o PTT. Liga, o rádio fica só piscando. E aí você vai lá naquele arquivinho do Word que está junto, que ele fala ali como é que você vai fazer a atualização, tá bom? Os firmware estão lá, né? Não tem segredo, não tem dificuldade nenhuma não para fazer. A única coisa que a gente recomenda, se você tiver notebook, usa notebook, né? Porque o rádio tem bateria, o notebook também tem. Então, se der uma queda de energia no meio, não danifica o seu equipamento, tá bom? É isso aí. Acho que basicamente, né, o que tinha para falar foi falado. Se você tiver alguma outra dúvida depois, usando equipamento, eu fico à sua disposição. E para fazer a PRS, o Brandmaster, eu vi que você já tem configuração lá no Brandmaster. Experimenta fazer aí. Primeiro tenta acionar as repetidoras, tá? Acionou a repetidora lá da Zona Norte. Legal, então deixa para fazer a PRS lá no da Zona Norte. Ele só vai mandar quando ele pega o sinal do GPS, tá? Então, se o GPS tiver com o símbolozinho vermelho, ele não vai mandar, porque não pegou ainda o GPS. Dentro de casa, às vezes, tem dificuldade para pegar. Às vezes, demora, o RT3S demora, às vezes, para pegar dentro de casa. Então, ele tem que estar verdinho, né? E aí ele começa a fazer o APRS. Antes disso, ele não faz a PRS. Se você tá na frequência lá, sabe que lá naquela frequência você fala, beleza. Então você vai lá e deixa ele no APRS lá, depois que pegou o sinal de GPS. E depois de uns, sei lá, você viu que ele começou a transmitir, né? Que ele pegou o sinal e aí você vê a luzinha vermelha acender a cada 1 minuto. Aí você vai lá no APRS.fi e vê se está exportando. Se não estiver exportando, aí tem que ver se está configurado para fazer direitinho lá na Brandmaster. Se não tiver, até recomendo, você pode passar para mim, tá? A senha lá você pode até mudar a senha, colocar uma senha simples antes de passar para mim. Eu entro, vejo, acerto, falo para você, ó, testa aí, testou, tá tudo ok, beleza. Aí você vai lá, depois você muda a sua senha lá, tá bom? Do Brandmaster. Mas tem umas configuraçõezinhas lá para fazer às vezes dentro do Brandmaster, que se você não fazer direitinho, não acaba não dando certo, tá bom? É isso aí. Um abraço para você, tudo de bom, grato aí, obrigado pela confiança no trabalho. Eu sempre peço aí pro pessoal não dar para os outros, né, aquilo que você compra, né? Porque primeiro para prestigiar o trabalho de quem faz isso, que é muito simples a pessoa pegar isso aí e copiar, né? Eu podia colocar fechado, eu podia colocar senha, que esse programa dá para fazer, e podia fazer remoto, né? Mas eu acho que é ruim, né? Eu acho que a gente tem uma cultura que tem que reverter. As pessoas têm que entender que esse code plug, na realidade, ele é personalizado para você. Já para uma outra pessoa, por exemplo, que foi do Rio de Janeiro, algumas coisas são iguais, mas outras frequências lá das repetidoras são diferentes, né? Então foi todo personalizado, para cada pessoa é personalizado diferente. Mas sempre para um ou para outro pode dar certo, para um vizinho, para alguém próximo, um amigo. E é muito comum o pessoal, passa pra mim, né? E aí o pessoal começa a passar e não dá valor, né? Então, poxa, você pagou para ter o seu, né? E se alguém um dia perguntar para você, né? A única coisa, não posso te obrigar, mas se você for não querendo ser indelicado com a pessoa, você fala assim, olha, eu acho que eu não consigo passar, porque tem uma senha, eu não consigo abrir direito aqui, né? Mas se você quiser o telefone da pessoa lá, eu te passo, você pode fazer um contato com ele. A pessoa fala assim, não, mas eu vou aí ver e tal. Fala, não, eu nem gosto que mexa nisso aqui, cara, que isso aqui é complicado, né?
Porque assim, é desagradável às vezes você falar pra pessoa, não vou passar, né? O outro lado pode achar que você é muito chato, né? E aí, né, é bom evitar criar essas políticas de desamizade, né? Então é só tratar com um certo traquejo, né? Não bater de frente com a pessoa, que às vezes a pessoa não se incomoda. Mas, em suma, né? Fica a seu critério. Se você puder fazer dessa forma, eu agradeço, não passar para ninguém. E se você gostar do trabalho, aí sim, se você quiser fazer uma propaganda da gente, aí eu agradeço também, tá bom? É isso aí. Uma boa tarde para você, tudo de bom. Espero que você tenha ficado bom e que seja útil, né? Esse vídeo que eu fiz aí para você. Vou encerrando então por aqui.